Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre prospecção de clientes aqui dentro do LinkedIn. Mas antes da gente continuar aqui, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o William Tadeu e desde 2015 aí mais ou menos eu já ajudo coaches, consultores e pequenas empresas a usarem as ferramentas digitais. E de 2019 para cá eu comecei a atuar na maior dificuldade que as pessoas têm, que é realmente a prospecção, a busca de clientes, né? Seja para coaches, para consultores, para pequenas e médias empresas, uma dificuldade que a galera tem mesmo aí de ter uma renda recorrente, saber se a gente vai ou não ter cliente dentro daquele mês, e é uma coisa aí que acaba enchendo o saco aí de muita gente, né? E provavelmente é por isso que você está aqui agora, para saber um pouquinho mais sobre isso. E eu me considero aí um headhunter de leads, né, ou um consultor de busca ativa de clientes, porque é exatamente esse o trabalho que a gente desenvolve. Muita gente me pergunta, justo dentro do LinkedIn, qual que é o motivo? Né? E o motivo é muito simples, o LinkedIn é simplesmente a maior rede profissional do planeta, eu costumo brincar aí, quem sabe até da galáxia, né? Até provarem o contrário, o LinkedIn ainda vai ser uma rede gigantesca. Então, você tem lá dentro donos de empresas, CEOs, a galera do RH, pessoas procurando emprego, enfim. A abordagem dentro do LinkedIn é muito mais interessante porque você consegue realmente falar de negócios, né, falar de trabalho, falar de carreira lá dentro de uma maneira muito mais direta. E as pessoas até que esperam que as abordagens sejam nesse sentido mesmo, para você startar mesmo ali um negócio, né, para você começar um relacionamento com o teu potencial cliente, uma troca de serviço, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona esse trabalho? Tudo começa usando o Sales Navigator. O Sales Navigator é um dos planos pagos do LinkedIn. Se você tiver curiosidade aí depois, digita aí no Google aí Sales Navigator para você entender um pouquinho mais como ele funciona. Mas a ideia é que com o Sales Navigator a gente consiga aí definir quem é o teu público. E diferente daquela busca mais convencional ali dentro do próprio LinkedIn, aquela busca gratuita, que tem limitações, né, ela não é perfeita. Aqui dentro a gente consegue definir, por exemplo, o tempo de cargo que essa pessoa tem, que a gente está buscando, quanto tempo ela está dentro de uma empresa, o tamanho dessa empresa em quantidades de funcionário, o idioma do perfil dessa pessoa. Então, por exemplo, eu prospecto em inglês, eu tenho outros clientes que prospectam em inglês também, espanhol, em outras línguas, e uma série de outras coisas que façam sentido aí para o teu negócio, para a gente descobrir quem é o teu potencial cliente. Então, obrigatoriamente, para esse trabalho, você precisa ter o Sales Navigator ativo aí na sua conta. Como que funciona, né? Qual que é o nosso fluxo aqui? A primeira coisa é, como eu falei, definir o público ali dentro do LinkedIn, usando o Sales Navigator. Ele ajuda a gente a processar isso, né? A entender quem é esse potencial cliente. Depois disso, a gente cria uma abordagem de como a gente vai chegar nessa pessoa, que tipo de coisa eu vou falar para ela, que tipo de coisa a gente vai utilizar, né, de abordagem, que tipo de dor, de desejo, de oferta que eu vou fazer para essa pessoa dentro do LinkedIn, para que ela sinta vontade de sair dali e trocar uma ideia com você, de entender um pouquinho mais como funciona o seu trabalho. Eu sempre sugiro aí criar pelo menos umas 2, 3 mensagens diferentes para a gente poder trabalhar e entender melhor quem é o nosso potencial cliente. Depois dessa parte, a gente começa aí os envios mesmos das mensagens. Então, a gente envia aí de 150 a 200 mensagens por dia, no mínimo, tá? Dependendo do perfil do LinkedIn, dá até para mandar um pouquinho mais. E isso é feito através de algumas ferramentas de prospecção que nós utilizamos aqui, para poder fazer esse trabalho dentro do teu perfil. E esse trabalho ele é sempre executado com o teu próprio perfil pessoal do LinkedIn. Então, não adianta ter uma company page ali, né? Então, você precisa de um perfil pessoal, pode ser o teu, pode ser de alguém da tua empresa, pode ser um perfil criado só para fazer isso, né? Então, se você decidir seguir em frente aqui com a gente trabalhando, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí nas nossas reuniões, mas a ideia é que sempre a gente usa o perfil profissional para poder fazer essas abordagens, tá? E aí, por último, uma vez que as pessoas comecem a responder a gente lá no LinkedIn, a gente faz a análise dos resultados que a gente está obtendo. Então, esse tipo de pessoa que está vindo é legal, esse público é bacana, é desse tipo de pessoa mesmo que você está precisando, ou a gente precisa fazer algum tipo de ajuste, alguma alteração para poder melhorar os seus resultados. Tá? Então, basicamente, esse é o fluxo que a gente segue de prospecção dentro do LinkedIn. E aí, aqui eu vou deixar 2 vídeos aqui de resultados, tá? De clientes meus que já estão trabalhando comigo há bastante tempo. A Aline, inclusive, já está aí há
mais de um ano comigo, né? Tem uma outra cliente também que já está fazendo esse aniversário aí. Vou deixar o da Ana também, que inclusive mora na Alemanha, prospecta em inglês, então é bem legal. Os 2 vídeos eu vou deixar aqui para você assistir, tá? Hoje eu estou aqui com a Aline Bruzon. Aline, um prazer ter você aqui. Já tem um tempinho aí que a gente se conhece, que a gente vem conversando. E hoje a ideia desse vídeo aqui é entender um pouquinho mais como está funcionando para a Aline o trabalho de prospecção. Então, Aline, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui. Você pode falar um pouquinho de você aí, para a gente conhecer um pouco mais? Vamos lá, vamos lá. Bom, eu sou a Aline Bruzon, como o William comentou, né? Eu sou coach mentora de carreira. Eu atuo nisso há 8 anos já, mas mais fortemente no último ano, né? Desde setembro do ano passado. E conheci o William através do mesmo grupo, e agora a gente está trabalhando juntos aí nos últimos 2 meses, né, William? Começamos aí no primeira semana de agosto. Isso, perfeito. Estamos primeira trabalhando aí. Se eu não me engano, dia 6/8, para ser mais exato aí um pouco. Mais especificamente é 6/8, exatamente. Legal. Estamos trabalhando aí no método de prospecção. Show. Aline, conta para mim, por favor, como que você fazia a tua prospecção antes? Como é que funcionava? Na verdade, assim, para ser muito sincera, William, antes eu não tinha um método claro de prospecção, tá? E eu fazia muito manualmente, né? Então, eu buscava manualmente os perfis de pessoas que eu já sabia que eu poderia ajudar, fazia esse convite de maneira manual, né? Então, eu realmente tomava muito tempo do meu dia fazendo isso, né? Falar que me tomava aí pelo menos umas 3, 4 horas por dia para fazer tudo isso. E eu não conseguia identificar, por exemplo, o que estava dando certo, o que não estava dando certo. Eu tinha que ir muito na onda, porque como era muito manual, se dava certo ou não, acabava sendo sorte, né? Então, assim, realmente pensar método de prospectar, não tinha, né? Eu sabia o perfil que eu atendia, que eram os líderes, né? Quantos anos estavam aí de carreira, fazia a busca manual ali também, muitas vezes pelo Sales Navigator, ou nem isso antes, né? E ia mandando os convites manualmente, tá? Então, assim, tomava muito tempo do meu dia, e a principal dor que eu trazia ali é que eu não tinha volume, porque, né, meu tempo era escasso. Então, eu me dividia entre fazer isso, atender, né, e vender também ali o programa, a transformação. Então, pensa que meu dia tinha que ter 48 horas. Isso é um fato. Fora ser mãe, ser esposa, dormir. Tem esse detalhe, né? Fora tudo isso, né? Os nossos papéis, que não é coach mentor. Que ainda está aí junto, né? Legal. E pensando que também, antes de agosto, eu trabalhava numa corporação multinacional, né? Sim, então, sim, assim, verdade. Você fez o salto depois, também, né? Eu mudei ali em agosto, né? Quando a gente começou. Então, tudo isso no meio de 2 funções aí, fora as funções pessoais. Então, era uma loucura. Bastante coisa. Então, conta para a gente um pouquinho aí, o que mudou, né, depois que a gente começou esse trabalho, e o que você acredita que tenha sido o maior benefício disso tudo, depois que a gente começou a fazer o trabalho de prospecção juntos? Tem vários benefícios que eu consigo mapear, assim, William, mas o principal para mim é menos dor de cabeça, sabe? Eu acho que ter alguém ali para fazer essa prospecção para mim, para cuidar do que está dando certo, do que não está, né? E eu entro só para a gente lapidar algumas coisas, eu acho que é assim que tem que ser, né? Deveria ter sido assim desde o começo, na verdade. Ia ter me impulsionado muito mais rápido para estar onde eu estou, né? Então, para mim, esse benefício principal. E assim, a troca que a gente tem, a facilidade que a gente tem de conversar, de alinhar, né? E de ver o que está dando certo, o que não está. Eu acho que isso é muito bacana, porque eu não preciso olhar para nada daquilo e não preciso entender tudo aquilo, porque, querendo ou não, é algo que ocupa espaço no meu cérebro, né? E eu posso usar esse tempo para me voltar para atendimento, para pensar realmente no meu método de entrega, que é onde eu estou gerando valor ali.
E fato que, para mim, o maior dos benefícios foi essa questão do volume, e do volume muito alinhado, né? Você sabe disso. Então, Sim. o volume vem muito alinhado, e realmente os resultados que eu tive nesses 2 meses, eu não tive ao longo de um ano, vamos falar um ano, que é quando eu estou focando mais fortemente nisso, mas eu não tive ao longo desse um ano esses resultados que a gente teve nos últimos 2 meses aí com a prospecção. Que legal, que bom. Inclusive, você me pediu para diminuir, né? Tem esse detalhe. Na verdade, é a segunda vez que eu peço para você diminuir, né? Exatamente. Assim, o volume era tanto de clientes potenciais mesmo, de leads, né? Que eu não estava dando conta de atender, né? Eu sozinha já não estava conseguindo dar conta. Eu trouxe uma pessoa para o meu time que também não estávamos dando conta. Trouxe a segunda pessoa para o time, não estávamos dando conta. Essa é a segunda vez já que eu peço para o William dar uma reduzida. Segura o pé, bota o pé no freio um pouquinho para eu conseguir dar conta de tudo isso. Então, isso é bem bacana. Isso é muito interessante. Você falou um pouco dos seus resultados, né? Comenta um pouquinho para a gente, só para quem estiver assistindo, entender um pouco mais o tipo de coisa que dá para acontecer, que é real, né? Que a ideia é que é sempre ser bem transparente. Fala um pouquinho para a gente dos resultados que você teve, por favor. Legal. Bom, quando eu estava no manual, William, manual mesmo, né? Eu mesma, a Irene, né? Ali fazendo as coisas, eu consegui chegar a um faturamento bom, né? Um número de clientes bom, que estava girando ali na casa dos 10K mês, né? De faturamento. Então, assim, cerca de um cliente por semana, girando em torno disso, né? Porém, com todo aquele trabalho que eu já comentei, né? Eu ali fazendo todo o follow-up, fazendo toda a prospecção e consegui chegar nisso. Então, isso para mim estava bom, porque já foi o que me mostrou que eu conseguia realmente sair ali do corporativo e me dedicar somente a isso, né? Então, foi realmente a virada de chave até para a gente começar, que foi quando eu realmente saí do corporativo. Mas eu não esperava que no mês que a gente estava fazendo toda a questão de prospecção, isso triplicasse. Né? Então, assim, é o segundo mês, a gente nem completou o segundo mês. Sim. Tipo, por isso que eu pedi para reduzir, porque nem completou o segundo mês, e isso se manteve nesses 2 meses, né? Legal. Então, aí no dia 22 de setembro, e agosto e setembro foi isso, esse faturamento aí triplicado já. Então, claro que não é que eu pedi para reduzir, porque a gente não quer manter o faturamento. Mas você precisa se organizar também. Você até falou que colocou pessoas no seu time para te ajudar, né? Exatamente. Para crescer agora, estruturado. Crescer o time. Exatamente. Perfeito. Muito legal, Aline. Muito legal. Show de bola. Bom, eu espero que vocês tenham ficado claro, né, como é que funciona um pouco, né, os benefícios principalmente. E aí, Aline, eu queria que você falasse uma coisa para a gente encerrar. Não basta só jogar o cliente na tua frente, né? Eu acho que o teu preparo também para isso conta muito, né? Você saber fazer uma entrevista, você saber fazer uma sessão, fazer o fechamento, isso conta bastante. Se você pudesse dar uma dica para quem está pensando em dar esse start, falar, putz, vou chamar alguém para me ajudar. Nem para ser o William, mas vou chamar alguém para me ajudar a prospectar. Qual que seria para você a principal dica se você estivesse começando hoje para esse cara? William, eu acho que é ter muito claro quem é seu cliente, sabe? Isso ajuda demais, porque eu sei o que eu entrego, mas eu sei também para quem eu entrego. Né? Então, eu acho que isso a gente tem visto também ao longo desses 2 meses aí juntos, que faz muita diferença, né? Porque eu te ajudo porque você sabe quem buscar, né? E onde buscar, então a gente tem esse elemento muito grande, mas justamente porque eu sei para quem eu entrego, né? Quem é o meu cliente ali na frente que consegue se beneficiar disso tudo. Então, acho que isso facilita todos os lados. Porque chegar também para tentar atender um público muito amplo, né? Ou não saber para quem que o seu método também de entrega direciona resultado, não adianta prospectar, é o que você falou, não adianta jogar o cliente na frente para fazer com aquele cara. Né? Exatamente, legal. Acho que ter claro o cliente, ter claro quem buscar, e deixar esse volume chegar também para você conseguir direcionar,
tá preparado para isso, né? Prepare esse currículo. Também acho que é legal, porque também não ter tempo de atender esse cliente ou não ter tempo de falar com esse lead também é um cliente perdido ali, que também vai falar, né? Vai se sentir ali também não preocupado, né? Então, acho que ter o tempo de atender esse volume e saber quem você atende, acho que é a principal dica que eu deixaria aí. Legal, obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a Aline Bruzon. Vocês puderam ver, a pessoa fantástica, um alto astral. Uma pessoa excelente de se trabalhar, um ser humano fantástico, gosto muito dela. A gente se conhece aí há não tem nem um ano, eu acho, um pouquinho mais de um ano, se bobear, né? De todo esse grupo, esse tempo. Tem quase um ano aí que a gente se conhece e tudo mais, mas trabalhando junto esse tempo, esses 2 meses. Então, Aline, quero te agradecer pelo seu tempo aqui, por ter contribuído um pouquinho aqui, para quem possa estar buscando alguma coisa nesse sentido. Acho que foram dicas muito valiosas. E estamos aí, muito obrigado mesmo. Legal. William, eu que agradeço, né? Agradeço a confiança de me colocar aqui para gravar essa entrevista de case de sucesso aí. E me coloco à disposição também, quem quiser me buscar para conversar, né? Que quiser recomendação do seu trabalho, entender o que a gente fez também. Legal. Estou aqui super. Então, tenho certeza que são só os primeiros 2 meses de muito pela frente. Com certeza. Diferenciar muito mais sobre essa prospecção. Show de bola, então, Aline. Obrigado. Se cuida por aí. Muito obrigada. Tamo junto. Até mais. Bom, galera, bom dia para todo mundo que está vendo aqui. Boa tarde, boa noite, não sei. Hoje eu estou aqui com a Ana Cláudia. Está falando diretamente lá da Alemanha. Né? Faz um tempinho aí que a gente está trabalhando juntos. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigado aí pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Obrigada William. Obrigada por ter convidado aí para fazer essa conversa contigo. Show de bola. Ana, então, para a gente começar aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso processo de prospecção, de busca de novos clientes, para a galera conseguir entender um pouquinho mais como funciona esse serviço, como que isso pode agregar na vida, no negócio deles. Tá? Então, fala para a gente aí um pouquinho de quem é você, como que a gente se conheceu, né? O que você faz hoje? Então, meu nome é Ana Cláudia, como o William já falou, eu moro aqui na Alemanha, relativamente perto de Munique, na Bavária, né? Aqui é uma das cenas que eu consigo ver daqui, não daqui de casa, né? Mas aqui de perto de casa, é um lugar bem bucólico, digamos. Hoje eu sou mentora e coach, né, de carreira, ajudo profissionais a fazerem uma transição de carreira com segurança e sucesso. E eu conheci o William num treinamento que a gente fez juntos, né? E daí pude ver, né, toda a competência dele, as habilidades. E também uma amiga nossa em comum, né, uma conhecida nossa em comum, me falou: poxa, estou usando os serviços do William, estou gostando muito de vir lá e conhecer. Então foi assim que eu te conheci. Legal, bacana. Então, como a gente está falando de prospecção, fala um pouquinho para a gente como que você fazia a tua prospecção antes. Antes da gente começar a trabalhar juntos, como é que você estava lidando com essa parte? Uhum. Na verdade, vale a pena comentar aqui, né, que até final de 2020, a minha carreira foi toda consagrada na indústria. Então, eu era empregada de uma empresa aqui na Alemanha. E a partir de 2021 foi quando eu me lancei para essa vida de empreendedora. E eu comecei tentando captar clientes pelo Instagram, né? Que seria atrair pessoas, seguidores e etc. Vi que isso não deu certo para mim. E aí foi quando eu procurei um método mais, digamos, estruturado, ou um método que eu realmente vou até as pessoas, né? E as pessoas que eu determino como sendo meu target, né? Pessoas de alvo, né? O público-alvo. Então, eu aprendi esse método, estava já aplicando, que é um método que eu capto os leads de clientes, né? Possíveis clientes pelo LinkedIn. Uhum. E eu estava fazendo isso de forma manual, daí eu já estava evoluindo para uma forma mais automatizada, né? Estava realmente tendo uma eficiência maior aí no processo, mas eu reparava que eu não estava tendo tempo de realmente colocar a inteligência naquilo, sabe? Então, assim, eu tinha um método, estava conseguindo executá-lo, mas eu estava vendo que, poxa, que para que eu realmente consiga o número de clientes que eu preciso, né, para que essa vida de empreendedora seja realmente satisfatória para mim,
eu precisaria tornar aquilo muito mais eficiente, tanto no sentido de rapidez, quanto no sentido de qualidade mesmo do processo que eu estava fazendo, esse funil de vendas. E então, assim, eu já estava automatizando algumas partes, mas eu também reparei que mesmo automatizar, não é só você ir lá e clicar um botão, apertar um botão e deixar a máquina rodar. Você tem que também, de forma inteligente, olhar, ok, o que está saindo no final do meu funil? É o que eu queria, é o que faz sentido, e aí esse resultado retroalimentar, né? Então, vim de novo para o início da boca do funil e falar, bom, que parâmetros que eu tenho que modificar e como eu tenho que modificar para poder melhorar o que está saindo no final do funil. E isso era uma coisa que eu não tinha conhecimento. Então, foi também o que me estimulou aí, né? Quando a Jamile me falou que usa seu serviço, que tinha contratado seu serviço, eu falei, de ir lá e conversar contigo. Legal, bacana, bacana. Então, só para ficar mais claro, né? Você já estava fazendo uma parte automatizada e aí o que você percebeu tá, beleza, não é só dar play. Sim. Não é só dar play, tem toda uma outra pegada, uma outra inteligência por trás que a gente precisa analisar também, porque quem entra aqui, né, tem que fazer sentido na hora que sai também, pode entrar qualquer coisa aqui em cima. Beleza. Sim. E depois que a gente começou a trabalhar juntos, fala um pouquinho aí o que você sentiu de diferença nessa parte toda aí da sua automação e da sua prospecção. Então, depois que a gente começou a trabalhar juntos, imediatamente eu passei a ter mais tempo para as etapas intermediárias e finais do processo de captação de cliente em si, que é a etapa que eu não terceirizo atualmente, que eu ainda estou fazendo, né? Porque também, inclusive, eu estou testando novas técnicas, novos métodos e tudo mais, que isso é uma coisa que eu também aprendi contigo e com a vida, né? Que assim, não adianta querer achar um método milagroso que vai te resolver a vida para o resto, né, da sua existência como empreendedor, que isso não existe, você tem que estar sempre testando. Então, de imediato, eu passei a ter mais tempo para me dedicar a essas etapas, né, a intermediária avançada aí do processo, e essas etapas iniciais ficou totalmente com você, com a sua equipe, e para mim isso foi um grande alívio, porque eu pude finalmente começar a analisar o meu negócio de uma forma mais madura, digamos, né? Porque antes, eu tendo que fazer tudo, eu estava meio afogada, né? Em tantas tarefas, em dar conta de realmente estar respondendo todo mundo a tempo, né? Que você precisa estar muito disponível ali. Sim. E a outra questão, para mim, foi justamente de eu poder retroalimentar. Então, eu comecei a ter resultados aí bons ou ruins, esperados, não esperados, e eu voltava essa informação contigo e a gente discutia e você conseguia, me ajudava a traduzir, né? Isso que você está falando, vamos traduzir um filtro assim, ou tirar o filtro assado, vamos focar num grupo mais assim, ou num grupo mais assado. E isso é o tipo de refino que eu não teria sozinha, que eu não conseguiria fazer sozinha, porque você tem essa experiência. E também, de qualquer forma, eu acho que ter alguém com quem conversar, né? Que é o que a gente estava falando, de trocar ideias, porque você também testa muitas coisas novas para você. E você está em contato com outros clientes que também estão testando várias coisas. Então, essa troca de ideias, né? Para mim, é o que está sendo, assim, mais valioso, né? Apesar de não ser uma coisa que é o direto o seu serviço, mas de forma indireta é o que, para mim, faz toda a diferença, né? Porque ser empreendedor, ainda mais no meu caso, eu sou empreendedora há 1 ano, praticamente. 1 ano e 1 mês, né? E acho que para quem virou essa chave recentemente, ou para quem lembra, né, quando virou essa chave, não é uma virada fácil, né, para ninguém. Então, acho que ter alguém com quem trocar ideias, que esteja aberto, que é uma pessoa positiva, motivada, que está orientada a soluções e não orientada a problemas, isso é, assim, fantástico, fantástico mesmo. Que legal, bacana. Isso que você falou é muito interessante, né? Que é a parte de testes. Eu acho que essa parte dos testes ela é fundamental. A gente descobrir várias maneiras de atrair clientes, eu acho que isso também é muito interessante. Ou várias maneiras de utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição para coisas diferentes daquilo, até do que elas foram previstas inicialmente. Eu acho que isso é muito legal, né? Pensar um pouquinho fora aí da caixinha, né, que a galera gosta de falar. Eu acho que isso é bacana. Legal, bacana. A parte da retroalimentação realmente eu acho muito bacana, porque tanto para mim, eu acho muito legal quando a pessoa traz alguma coisa diferente,
né? Então, conforme você falou, estou testando com um monte de gente, depois eu falo, pô, legal, talvez isso aqui funcione para fulano, talvez isso aqui funcione bem para Ana. Pô, legal, isso aqui eu vi que para Ana não rola. Então, será que para fulano vai funcionar? Vamos testar com fulano também, para ver se é geral, se é isso, se é aquilo. Pô, bacana, gostei. E se você tivesse que dar uma dica para alguém que estava no mesmo lugar que você estava, sei lá, um ano e pouquinho atrás, um ano e um mês, igual você falou, né? Começando, acabou de virar a chave. O que você acredita que seria a coisa mais importante, né? Um conselho muito bom para essa pessoa ter ciência nesse momento dela? O que você poderia falar para esse cara que está começando agora? Então, para quem está começando agora, eu diria, seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do empreendedorismo. E, assim, a vida não vai ser tão fácil quanto você imaginava, ou várias pessoas podem ter te dito, mas ela também não vai ser horrível e impossível, como várias outras pessoas também devem ter te dito. Não é nem o céu e nem o inferno, tá? Eu diria que é o meio do caminho. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é realmente colocar os pés no chão, né? Então, como é que eu posso dizer? Todo mundo acha que ser empreendedor, ou então eu, pelo menos, vivi um pouco isso, né? E eu conheço pessoas que também, que assim, poxa, a vida inteira eu era competente naquilo que eu fazia, nas tarefas, eu só tenho que também ser competente no serviço que eu vou prestar como empreendedor, que vai dar tudo certo. Só que não, isso não é o suficiente, porque você, como empreendedor, você também tem que conquistar os seus clientes, que é uma habilidade que não necessariamente você usava enquanto era empregado de uma empresa. E mesmo se usava, mesmo se você trabalhava na área de vendas, né, para uma empresa, não é a mesma coisa, porque uma coisa é você vender um produto, um serviço de alguém, outra coisa é você vender o seu, assim, você como produto, né? Sim. Você como serviço. Então, é algo assim, é uma viagem de autoconhecimento, de evolução, de caos e cura, né? Fantástico, que se você se perder no caminho, você realmente não segue para frente, mas se você conseguir passar por isso, nossa, você realmente cresce muito como ser humano, né? Principalmente como ser humano, que é o que eu falo muito para os meus clientes, né? Que o quanto você cresce como ser humano é o quanto o seu negócio, né? O seu empreendimento vai crescer. Então, eu acho que você tem que colocar os pés no chão e entender assim, não, eu preciso aprender um método, uma forma de captar clientes e testar. Sim. E não ter a ilusão, por favor, tirem da cabeça de que aprender um método só vai salvar a sua vida para o resto da vida, que não é assim, não existe isso. Como vocês, né, todo mundo está vendo, o mercado está mudando drasticamente, né, essa pandemia veio aí para virar tudo de cabeça para baixo, e só que isso aí é só o início. A vida, né, o mercado vai ser assim, com essa mudança constante sempre. Então, você tem que realmente estar aberto a testar. Então, tudo é um teste que você analisa o resultado e retroalimenta, falar o que eu aprendi com isso, o que eu posso modificar, né? Mas você tem que partir de uma base, que é um método, pelo menos. Então, aprenda esse método, comece a colocar em prática de forma manual. Eu também sou a favor de colocar de forma manual no primeiro momento, para você sentir na pele o que é cada etapa. Perfeito. E uma vez que você já tiver amadurecido, principalmente nas primeiras etapas, daí sim, busque automatizar, terceirizar esse serviço, como, por exemplo, com você, William, que daí eu super recomendo o William, porque é como eu falei, não é só uma equipe que presta o serviço, que faz essa parte inicial sua e tira esse esforço, né, essa tarefa sua no dia a dia, mas é uma fonte de você discutir sobre o seu negócio, de você retroalimentar, rever os filtros, rever a estratégia, trocar ideias, né, sobre novos métodos, novas técnicas, novas mensagens, enfim, tudo novo, né, tudo assim, vários testes, né, o que é totalmente, ao meu ver, também algo muito importante, porque por exemplo, no meu caso, eu estou inserida num meio em que não tem ninguém que é empreendedor ao meu redor. Então, isso é algo que, se eu me deixar influenciar pelo meu meio, eu já teria desistido faz tempo. Mas, justamente, porque eu fui buscando estar também em contato com pessoas, então, fazer virar do meu meio pessoas que também estão nesse mesmo barco de empreendedorismo e que estão motivados e que estão orientados à solução e etc. e tal. Então, eu diria que é isso. Então, aprenda o método, comece a colocar em prática.
Entenda, né? Primeiro, entenda que você não adianta só você ser bom no seu serviço, você tem que ser bom em captar clientes também. Aprenda o método, coloque em prática, daí terceiriza, de preferência com alguém como o William, né? Os serviços do William e sua equipe, e vai testando. Entender que assim, não existe nada definitivo, você vai ter que sempre testar e refinar. É isso. Eu acho que essa é uma das coisas legais que a automação traz para a gente também, quando a gente fala em teste, né? Porque você pode testar e você pode errar rápido. Eu acho que acho que a grande sacada é essa, errar rápido. Né? Porque quando você erra rápido e consegue colher rápido o resultado de um erro, você consegue ajustar o caminho que você vai de uma maneira mais prática. Né? Eu sempre gosto de falar, por exemplo, do lançamento. Né, o lançamento que a galera gosta de fazer, de produto digital, até de serviço. E nada contra, funciona, conheço um monte de gente que vive disso, só não serve para mim. Tá? Mas, por exemplo, dentro de um lançamento, você tem tantas variáveis possíveis que podem estar dando errado em algum momento, e você analisar cada uma dessas métricas leva muito tempo. Então, muitas vezes, você só vai perceber o grande erro do teu lançamento depois que o lançamento acabou. Né? Com o trabalho que a gente desenvolve, não. A gente tem basicamente duas variáveis, mensagem e público. Sabe? Então, se não é o público, a gente está errando na mensagem. Se não é a mensagem, a gente está errando no público. Então, a gente sempre vai voltar para uma dessas duas coisas, né? Basicamente, assim, falando a grosso modo. Já no lançamento, não. Pô, será que a minha copy está boa? Será que a minha página de vendas está funcionando? Será que o sistema de e-mail marketing está mandando bala? Será que as mensagens que as pessoas estão recebendo, elas estão abrindo? Quem está abrindo está lendo? Quem está lendo está se interessando? Pô, daqui a pessoa está indo para o webinário, será que o meu webinário está bom? E de novo, nada contra, mas são só 10 vezes mais variáveis para você testar do que num trabalho tipo esse de busca ativa dentro do LinkedIn, por exemplo. Né? Então, assim, o que a Ana está falando de testar é real. Eu faço testes constantemente, por exemplo, até para testar a própria segurança das ferramentas, até para testar os limites do LinkedIn e tudo mais. E eu acho também essas discussões que a gente tem, essas conversas, as coisas que a Ana traz, o que os outros clientes trazem, eu acho fantástico, porque acaba ajudando todo mundo. Todo mundo que está fazendo aquele tipo de serviço acaba se beneficiando também. Muito legal, Ana. Obrigado por esse comentário. Muito bacana. O cachorro acordou agora, do vizinho. Obrigada, eu que agradeço aí a chance de estar compartilhando um pouco aí contigo, né, com o seu público, sobre esse processo, sobre essa vivência, sobre minha experiência com o seu trabalho. E como eu falei, se alguém quiser saber mais detalhes, conversar aí, né, sobre o seu serviço, fique à vontade em me contatar. Eu vou ter todo o prazer em conversar. Legal. Ana, faltou a gente falar só de uma coisinha que eu sempre esqueço, na verdade. Todo mundo que chega para mim perguntando, William, a gente vai mexer no LinkedIn, o pessoal fala de conteúdo, criação de conteúdo. Ana, quantas coisas de conteúdo você cria por mês? Não, eu não crio nada por esse conteúdo, porque o método que eu testei no início era de criação de conteúdos e não estava me trazendo retorno nenhum, porque a leitura que eu fiz foi assim, as pessoas que consomem conteúdos, elas só querem consumir conteúdos gratuitos, e elas só querem ter uma confirmação de que ela tem um problema, elas não estão realmente dispostas a resolvê-los. E, então, esse método que eu utilizo hoje, que eu vou até as pessoas e com uma mensagem pensada, vejo se atraio ela ou não, aí já é um certo filtro, né? Porque daí, se a pessoa realmente tem alguma coisa que está interessada, ela vem conversar. Mas a única, sim, para não dizer que eu não posto nada, né? Eu posto os meus casos de sucesso. Então, do mesmo jeito que você está me entrevistando, eu entrevisto os meus clientes, porque foi isso que eu aprendi também, que assim, a melhor coisa que você pode divulgar, né, que realmente está relacionado com esse grande processo de captação de clientes, é prova de que o seu trabalho funciona. Perfeito. Entendeu? E isso tem feito realmente a diferença para mim. Então, só para também dar o depoimento nesse sentido, que assim, meus últimos clientes, eles de fato perguntaram, né, você tem referências? Né? Você tem casos parecidos com o meu? Então, eu pude prontamente já enviar o link, tá aqui o depoimento dessa pessoa, ela também se dispõe a falar contigo, assim, se assado, entendeu? Legal, então... perfeito.
É o que eu sempre falo para todo mundo. Os únicos tipos de conteúdo que eu indico você a criar são depoimentos e estudo de caso. Depoimento e estudo de caso. 10 maneiras de ser um gestor melhor, 10 perguntas de entrevista de emprego, 5 maneiras de tirar a sua empresa do buraco. Ninguém quer saber desse conteúdo. Ninguém está interessado. E quem consome, é o que você falou, acaba não comprando, porque o cara já está tão acostumado a só afirmar que ele tem um problema e ele não está buscando uma solução. Então, ele ainda não quer fazer nada com aquilo, ele só está massageando. Assim, pode parecer ser meio duro o que eu estou falando, né? Claro que tem gente que não é, vai 1% de iluminados que realmente tentam caçar material, conteúdo gratuito na internet para aplicar em si. A pessoa tem a disciplina e a motivação de aplicar e realmente consegue. Tá? Isso é raridade. A grande maioria está só buscando para poder dizer para si mesmo e se enganar. Eu sei que eu tenho um problema, eu estou buscando. Olha, mas tá vendo? Eu estou buscando. É aquela coisa do pessoal que paga uma academia e acha que é porque pagou a academia, mas não vai na academia, vai emagrecer. Mas eu já paguei a academia, por que eu não estou emagrecendo? Bom, criatura de Deus, se você não vai na academia, né? Como é que você vai emagrecer? Fica difícil, né? Pois é. Legal, perfeito. Acho que não teve jeito melhor de finalizar esse vídeo do que falando um pouco também sobre a parte da criação de conteúdo. É uma das coisas que eu sempre bato na tecla. Experiência própria. Se você procurar William Tadeu Tecnologia para Coach no YouTube, você vai ver lá pelo menos uns 300 vídeos meus. Vai achar o meu blog. Instagram eu já não uso mais faz tempo já. Até me perguntaram esse dia, eu falei, cara, eu só uso o LinkedIn. Então, assim, criação de conteúdo, a menos que você se dedique full time a isso, você não vai ter resultado. E isso por si só já é um outro trabalho, já é uma outra pegada, né? É um assunto para um outro vídeo. Não estou falando que não funciona, mas é um método completamente diferente do que a gente faz aqui. Tá? E se você está de saco cheio mesmo de criar conteúdo, se você já vem fazendo isso, mas não tem resultado, eu acho legal você mudar a sua abordagem. Não precisa ser comigo, mas muda a sua abordagem. Tenta um negócio diferente. Tenta algo que você fala assim, pô, beleza, nunca testei isso, vou testar agora. Né? Porque se ficou uma palavra para resumir esse vídeo aqui, é teste. Né? Teste, teste, teste. Tá? Mas beleza, Ana, de verdade, muito obrigado pelo seu tempo hoje aqui. Obrigado por confiar em trabalhar com a gente aqui. Eu acho que é muito bacana isso. Os seus resultados estão aparecendo, você está fechando clientes, então isso para mim é fantástico. Eu sempre falo que eu não quero que ninguém tire dinheiro do próprio bolso e coloque no meu. A ideia aqui é que todo mundo saia ganhando, e casos como o seu, conversas como a sua, depoimentos como esse, só comprovam aquilo que eu sempre bato na tecla. Funciona, é aquilo que eu faço para mim no meu dia a dia, e as pessoas que chegam e abraçam também, elas acabam tendo resultado. Com muito teste, mas elas também têm resultado. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigada eu. Um beijo para você, até depois. Tchau. E agora eu vou falar um pouco dos nossos modelos de trabalho. Não vou colocar valores aqui, porque essa tabela pode mudar a qualquer momento, mas eu quero que você entenda quais são os modelos de trabalho que nós temos aqui. O que eu sempre indico aqui para a gente é começar pelo iniciante mesmo. Nesse modelo aqui, a gente aborda aí mais ou menos umas 1.500 pessoas por mês, tá? Usando o teu perfil do LinkedIn. E aí você mesmo fica responsável por responder essas pessoas que chegam ali respondendo para você. Então, esse é o modelo iniciante. No modelo CRM1, além de trabalharmos enviando as mensagens, trabalhar com a estratégia, na criação da abordagem e tudo mais, você vai ter acesso a uma ferramenta de CRM. Tá? A gente utiliza o Monday nesse momento aqui, que é uma ferramenta de gestão de clientes, onde você vai poder, entre outras coisas, colocar toda a sequência de atendimento que você já teve com aquele teu potencial cliente. Então, quando foi tua reunião, quando não foi, vou te lembrar, a gente vai te enviar lembretes aí, por exemplo, lá no dia 10 de setembro eu tenho uma reunião com a Carol, então a ferramenta vai te lembrar que nesse dia você tem uma conversa com essa pessoa, tem uma entrevista, né? E você vai fazer toda a gestão desse cliente aí, se mandou proposta, se não mandou, se já falou com ele no WhatsApp ou não, até o momento de onde ele virou cliente ou não. Então, o plano CRM, ele já te dá uma profissionalizada, vamos dizer assim, no teu trabalho, né, onde você consegue fazer toda a gestão desses potenciais clientes que estão chegando ali do teu perfil do LinkedIn.
Já no plano CRM2, nós temos uma equipe dedicada a responder essas pessoas dentro do LinkedIn, dentro do teu perfil, e pegar tanto o telefone de contato ou o e-mail dessas pessoas, e a gente manda isso direto para o teu WhatsApp, e você só precisa fazer depois o acompanhamento e dar o início ali ao teu processo de vendas, uma vez que você já tem os dados de contato dessa pessoa. Tá? Lembrando que a gente só pega os contatos de quem efetivamente já pediu para conversar contigo, então a gente não sai simplesmente por aí pegando qualquer telefone de contato, tá legal? E aí nós temos um outro modelo de trabalho aqui, que nesse caso aqui a Gisele, que é a minha parceiraça aqui dentro da empresa, já ajuda bastante com a questão das assistentes virtuais, tá? E aí nesse modelo de negócio de agendamento, você pode ter mais de um perfil e dividir, né, essa pegada com mais pessoas. Então, no agendamento 1, a gente trabalha um perfil de LinkedIn e você consegue aí dividir isso para uma ou duas pessoas que sejam vendedores aí do seu time, ou você e mais um sócio teu, por exemplo, tá? E aí a gente aborda essas pessoas e as meninas da Gisele, elas vão até o agendamento de conversas com essas pessoas, tá? Com os vendedores da sua empresa. Então, a partir do momento que alguém respondeu no LinkedIn, a equipe dela vai entrar em ação, vai tirar as dúvidas dessa pessoa, vai trazer ela para o WhatsApp e vai levar ela até um agendamento ali, seja no seu Calendly, seja no seu Google, enfim, vamos lá direto para a tua agenda e você só é acionado no momento que essa pessoa realmente está interessada em falar com você. O segundo modelo, aí ela já funciona para 2 perfis, tá? Então você vai acabar abordando aí, a gente aborda mais de 3.500 pessoas dentro de um mês e você consegue dividir isso entre 3 e 5 vendedores ali para... Cada vendedor seu vai ter os sims que forem chegando ali do LinkedIn, as respostas positivas, a gente vai agendando isso para os vendedores que você possui. E no modelo de agendamento 3, mais ou menos é umas 6.000, 6.500 pessoas são abordadas todos os meses. E aí, a gente já está utilizando aí 3 perfis diferentes de LinkedIn para isso, né? Então, cada um desses planos aqui, né, desses modelos, tem o seu próprio preço. Então, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato comigo, que eu te explico da melhor maneira possível, tá? E aí, no modelo agendamento 3, você pode dividir aí entre 6 e 8 vendedores. Então, quanto maior a empresa, né, mais fácil dividir isso entre várias pessoas, vários consultores de vendas ali, para facilitar a vida do comercial. Então é isso, se vocês precisarem de alguma coisa aí, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar e-mail aqui, pode ser aqui no william@tecnologiapracoach.com ou no contato @, e também nesse telefone aqui, tá, o 11 9 16 64 3300, aqui é o meu WhatsApp também, fiquem à vontade para falar comigo e tirar qualquer dúvida que você tenha.